Transformados Podcast. Um espaço onde vamos ouvir histórias de fé que transformaram vidas. Assim como esse, nossos episódios sempre serão lançados às sextas-feiras. Então fica ligado para não perder nenhum. Prazer pessoal, eu sou a Samira. Aqui nós acreditamos que cada testemunho é uma semente. Vamos acompanhar com a gente mais uma dessas sementes sendo plantadas. Nós estaremos à frente dessa missão e convidamos você para participar conosco. Se tem algo que toca a alma sem pedir licença, é a música. Ela atravessa barreiras, fala o que palavras não conseguem. E para quem serve a Deus, a música ela vai muito além que um som. Ela entrega, é guerra espiritual, é intimidade com o céu. No episódio de hoje vamos conversar sobre como a música pode ser um canal poderoso entre o céu e a terra. E nós estamos aqui com a nossa convidada, a Adelaine. Seja muito bem-vinda, Adelaine, ao nosso Transformados Podcast. Fala pra gente quem é você, qual é o seu movimento com o ministério. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui neste momento tão importante no primeiro podcast Transformados. O meu envolvimento com a música começou muito pequena ainda, né? Eu muito menina, morava no interior da Bahia e eu morava com a minha mãe, mas aos finais de semana eu ia para a fazenda da minha avó e quando eu entrava no ônibus todo mundo sabia que a cantora chegou porque eu ia cantando, né? Aí antes tinha o LP, né? Para quem conhece, tinha o LP, né? E tinha o lado A, aí eu cantava. Quando chegava no lado B, eu gritava, lado B, né? E aí eu cantei muito, Zilda canta, né? Aprendi muito com eles, a família Azevedo. E de lá pra cá, depois fiquei um tempo, fui morar em Ilhéus. Aí depois meus pais mudaram para São Paulo, eu vim pra cá, né? Aqui eu continuei cantando nas igrejas até gravar o meu primeiro CD, né? E foi muito bom, mas assim, uma experiência única. Mas lá na fazenda eu tive meu primeiro contato com o microfone, para mim foi uma realização na vida. Pegar no microfone era algo muito surreal para mim na época, né? E de lá para cá, após o lançamento do meu primeiro CD, já cantava muito, né? Pregava bastante, mas ao longo daí as coisas começaram a tomar vários rumos, né? E aí eu me tornei líder jovem, depois eu fui crescendo, fui viajando para outros estados e muitas coisas aconteceram e de lá para cá hoje tenho um ministério sólido de mais de 20 anos. Adelaine, conta pra gente como que foi sua primeira experiência com a música cristã, como ela te marcou, sua primeira experiência. Olha, são muitas, né? Na verdade, é muita história pra gente lembrar, né? Então, assim, eu acho que, assim como Jesus, o maior discurso de Cristo foi a mulher no poço, né? E uma vez eu fui fazer visita missionária no hospital. Tinha uma senhora lá que em uma ala ela estava só com uma pessoa acompanhando. E essa mulher era uma mulher de muitas posses, mas a família deixou ela lá. E já tinha alguns dias que ela não estava dormindo muito bem, né? Ela estava muito agitada, tomando muita medicação, só que nada disso dava resultado. E aí, passando pelos corredores, o Espírito Santo me fez entrar lá, né? E eu pedi licença, falei, moça, eu posso fazer uma oração por ela? Você vai falar alto, porque ela já não está conseguindo dormir, ela fica agitada. E ela ficou me olhando assim, ela não conseguia falar. E foi quando eu falei assim, não, eu posso cantar uma música para ela? Ela falou assim, pode. E aí eu cantei uma música do Inário, Jesus é Melhor, né? Jesus é melhor sim, que nome tens,
poder fazer ela dormir. Eu não sei o que aconteceu com aquela senhora, mas eu sei que ali foi a minha maior plateia daquele dia. Amém. Então, né, nós vemos aqui, só com o seu comentário, que Deus usa a música para falar com as pessoas, né? E você já teve alguma experiência pessoal com a música? Já. Uma vez eu fui no presídio com o Gomes e lá tinha muitos, assim, todos que estavam lá eram, lógico, condenados, né? Mas tinha um em especial que ele era muito famoso no meio, né? E ele sentou-se do meu lado. Mas eu não o conhecia, nem ouvia falar, né? Mas enfim, aí nós estávamos ali e eu fui convidada para cantar para eles, né? Só que ele estava lá e assim, quando ele entrou, na verdade, eu nem o conhecia, realmente eu não o conhecia. E ele sentou num homem muito grandão assim, sabe? E aí a minha mãe ficou morrendo de medo. Minha mãe ficou com muito medo. Minha mãe não queria nem mãe, desculpa. Minha mãe não queria nem fechar o olho, ela estava muito temerosa. Eu falei, mãe, o Senhor está conosco, nós estamos na presença do Senhor. Mas eles cantavam com todo vigor, aí foi a minha hora, né? E eu comecei a cantar. Aquele homem, ele, depois, né? Eu fiquei sabendo assim, que ele era a pessoa mais dura, assim, ali, né? Um policial que ele sempre foi muito duro, assim, todas as decisões, matou muita gente, né? Ele participou de muitas chacinas, enfim. Mas naquele dia, em especial, quando eu terminei de cantar e sentei do lado dele, não tinha mais onde sentar, só tinha cadeira do lado dele, eu fui sentar, não ia ficar perto. E assim, foi tudo tão assim, que ele ficava assim me olhando, mas ele se continha, sabe? Eu sentia ele tremer assim, sabe? Mas ele tremia. Depois ele falou baixinho para mim: você não sabe o quanto que Deus te usou para falar comigo, né? Então, aquilo para mim foi muito, muito forte, assim. Aí quando eu saí de lá, eu não imaginava, gente, é uma coisa que a gente faz as coisas para Deus, a gente não imagina, porque quando você está focado na pregação do Evangelho, a gente está ali vendo almas a serem salvas para o reino. Nós estamos ali para levar a paz, né? Levar o amor de Cristo, levar o Evangelho eterno. A gente não está vendo assassinos, né? Pedófilos, essas coisas todas. A gente não vai lá para ver isso. Eu sei que o homem erra, mas Deus, ele enxerga o ser humano como o fator principal da cruz, né? Que somos nós. Então, quando nós saímos dali, eu fiquei assim, depois que, sabe quando faz a ficha cai? Aí o rapaz que ficou lá, ele falou assim: nossa, Helena, sabe quem está perto de você? Eu falei: eu vi, nossa, ele estava tremendo, né? E ele falou comigo que eu não tinha noção como Deus falou com ele. Ele falou assim: ele é o sapo mais perigoso de São Paulo. E eu fiquei assim, falei: poxa vida. Né? Aí ele deu o nome, que eu não vou dar o nome, E aí eu fiquei assim, eu falei assim, mas o importante é que ele teve a oportunidade de ouvir sobre Jesus, né? Ele já é falecido, mas assim, como diz, né, que nós teremos grandes surpresas no céu, vai que ele vai estar lá. É verdade. E você falou dessa experiência, né? Nesses mais de 20 anos que você tem no meio musical, tem algum louvor que te marcou assim num momento difícil, que foi para você como uma espécie de oração? Tem uma música do meu primeiro CD que se chama Meu Clamor. Nesse primeiro CD eu passei por muitos problemas, assim, sabe? As pessoas que estavam comigo visavam questões financeiras, eu era muito jovem, né? Eu tinha os meus 16 anos no máximo, 17. Então eu era muito menina, né? Hoje, 17 anos, os jovens têm muita
gente não tinha esse conhecimento sobre tantas coisas que tem hoje, né? Mas eu tinha aquele vislumbre de assim, poxa, eu vou gravar no CD, eu vou pregar para as pessoas, Jesus vai voltar logo. Então eu tinha isso comigo, né? Mas deu tudo errado, muito errado, deu tudo errado. Eu tinha empresário, aí deu tudo errado. Eu fiquei com um playback de 10 músicas. Então, assim, para vocês verem, então, foi um negócio muito complicado, assim, sabe? Então, sabe quando fala assim, acabou meu sonho? Mas eu não desisti. E tinha um hino também do Inário, o 150 antigo, que é o hino Não Desistir. E que eu cantava muito com a igreja. Então, eu ia para as igrejas, eu contava toda a história primeiro, e eu cantava apenas uma música no playback. O resto eu cantava só em cima do cantado, que era o que eu tinha, porque eu tive que reproduzir todo o CD de novo, né? Mas essa música, Meu Clamor, ela retrata muito isso, né? E tem uma parte que fala assim, eu não sei onde prosseguir, por caminhos errados andei, meu Jesus, não fiques longe assim de mim, pois quero sempre ouvir a voz. Então, essa música, ela fala assim, ensina, meu Deus, o teu caminhar, na tua luz eu sempre andarei, eu quero falar, eu quero contar do teu amor e do que o Senhor fez por mim. Então, essa oração, eu não só cantava, mas eu vivia, eu chorava, eu reclamava a Deus sempre, né? E foi um momento que me marcou muito. E assim, eu via Deus falando, assim, de uma maneira muito profunda, e com muitas pessoas depois, a gente recebia mensagens, né? Eu ia cantar nas igrejas, as pessoas falavam, ai, Milene, essa música me ajudou nesse momento. E assim, sucessivamente. Bom, amém, né? E como a adoração, ela te ajuda a permanecer firme na fé? Ai, gente, adorar pra mim é o respirar de todas as manhãs, sabe? Sem adoração na minha vida, eu não existiria. Os passarinhos, eles cantam ao cedo, né? E teve um dia que eu estava com muita dificuldade, eu estava tão triste, mas mesmo assim eu estava cantando, né? E tem uma música pentecostal que eu gosto muito, né? Adorar quando Deus não responde, adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, adorar sem amigos por perto, adorar quando falta o recurso, adorar a Deus quando lhe falta tudo. E eu estava adorando assim ao Senhor. Eu disse, Deus, o Senhor sabe que eu estou muito triste, mas eu estava chorando assim. Falei, Senhor, se o Senhor realmente está ouvindo a minha adoração, envia um passarinho para que ele cante para mim. E o passarinho veio, entrou, ficou na janela, cantou, e assim, foi lindo, sabe? E eu até postei no meu Instagram, não faz muito tempo, acho que foi este ano, entrou novamente um passarinho em casa, porque Deus me fez lembrar da promessa que Ele tinha feito, né? E naquele momento eu me lembrei que o mesmo Deus que estava me ouvindo naquele dia de muita dor, Ele veio para me mostrar que Ele não esqueceu da promessa que Ele fez para mim. Então, para mim, a adoração é a minha intimidade com Deus, é a minha maior ligação que eu tenho com Deus. E como
complementando isso, né, sobre adoração, vamos para uma pergunta assim, que talvez para alguns seja um pouco polêmica, mas eu não acho tão polêmica, né? Eu acho que é uma pergunta que nós, como adventistas e principalmente como cristãos, temos que fazer para nós mesmos dentro da comunidade que a gente está, né? E a pergunta é a seguinte, assim, qual você acha que é o papel da música dentro da igreja hoje? Você acha que ela está sendo usada realmente como uma ferramenta de adoração, ou ela está sendo esquecida? O que eu percebo hoje é que a questão da adoração ficou meio perdida dentro da igreja. Eu vejo que as pessoas esquecem que o culto é para Deus, não é para elas. As pessoas querem trazer aquilo que agrada a elas, né? Então, assim, na minha casa eu ouço o que eu quero, né? Eu gosto de música clássica, eu gosto de música antiga, eu adoro os hinos antigos. Então, assim, e tem pessoas, né, que só gostam daquele tipo de hino, né? Eu amo os meus irmãos pentecostais, então, assim, aquilo que a gente gosta, a gente ouve na nossa casa. Agora, a adoração a Deus é para Ele. Sempre a adoração precisa ser voltada para Deus, tem que ser falado para Deus. O que Ele é? Ele é o mantenedor, Ele é criador, Ele é o único, Ele é o alfa. Tem que exaltar o nome de Deus. Mas hoje as pessoas querem trazer o seu gosto pessoal, e é onde eu acredito que tem dado muito problema, não é? Porque assim, as pessoas esquecem que nos tempos antigos a adoração era algo muito, muito solene, né? Então, assim, quando chegava o momento de fazer o sacrifício, de que ia até o povo, né? O dia da expiação, tudo isso era adoração, porque a música estava no meio, né? Quando a arca foi colocada no santuário, né? No templo de Salomão, a Bíblia deixa claro, né? Era todos os tipos de instrumentos que louvava. Hoje as pessoas demonizam tudo. Tudo é demônio, né? Então, assim, não, a bateria é demônio, né? Isso aqui é demônio, isso é demônio. Então, assim, a gente precisa ter coerência, tem que estudar, tem que procurar entender que, assim, aquilo que Deus abençoou, Ele vai continuar abençoando, né? E outra, a gente não pode misturar cultura com gosto pessoal, né? Nós estamos no Brasil. Nossa vertente de músicas é voltada para uma outra questão, né? Quando nós recebemos os nossos irmãos de uma outra etnia, você vê que a adoração deles é um tanto quanto impactante, né? Para aquelas pessoas que são muito formais, digamos assim, né? Mas estamos vivendo em um tempo que, assim, a essência principal está sendo deixada. E isso me entristece, porque em alguns lugares você vê que as pessoas têm a liberdade de adorar. Tem pessoas que acham que o fato de você levantar as mãos para adorar a Deus, você está se expondo, você está querendo mostrar uma coisa que não, né? Que não faz parte. Deus pede que nós o adoremos em espírito e em verdade. E a nossa adoração, ela tem que ser consciente. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Eu tenho que saber que o que eu estou cantando, primeiro eu estou falando diretamente para Deus. E é Ele quem aceita, não é as pessoas. Agora, vamos ser sinceros, que existem pessoas que acham que o púlpito da igreja é um palco para eles se exibir. Né? Eles não cantam, eles se apresentam. Nossa, é uma apresentação, né? É uma performance, né? Que a pessoa faz caras, bocas, não sei o que e tal. Tem todas as técnicas, mas não tem emoção. Sem contar, né, que a gente não pode deixar falar como é importante você estudar o canto, né? É necessário você ter um conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, não é que é pecado você usar as técnicas, não é isso. Mas você tem que saber como usar, de que maneira usar, o momento certo, né? Então, existem pessoas que usam de exageros, né? Exageros assim que acaba sendo um tanto quanto ofensivo. Você não consegue sentir tranquilidade ao ver a pessoa cantar. Tem pessoas que você fica naquela tensão, né? Nossa, será que vai? E a pessoa tá ali, é sofrido, você vê no rosto dela, né? A veia dela tá pulsando, assim, você vê de longe a veia dela pulando. Não é verdade? É um negócio assim que você fala, para quem tá assistindo, é incômodo. É
gente poder apresentar um louvor agradável ao Senhor, né? Porque assim, os grandes profissionais da música mesmo, erudita, eles estudam horas por dia. E as pessoas acham que pelo fato, não, Deus aceita, eu vou lá, ouço uma vezinha, tá bom. Existe preparação, existe comunhão com Deus, porque é um conjunto. Lá é o resultado de tudo que você fez durante a semana. É um preparo, não é simplesmente você pegar, não, agora eu que vou cantar. Então, eu acho que hoje em dia se perdeu-se muito isso, né? De que precisamos entender que a adoração é para o Senhor. Não importa, eu já cantei para público de 3.000, 4.500 pessoas, mas eu também já cantei para uma senhora num leito que eu nem sei o nome, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que aonde o Senhor nos mandar, nós precisamos fazer a nossa parte, usar o dom que Ele nos deu, mas lembrando que é tudo para a glória dele. Com certeza, acho que é o ponto principal. Bom, agora chegou o nosso momento de dinâmica. A gente vai citar algumas situações e você vai dizer alguns louvores que representam aquele momento. Você topa, Delaine? Ai, até cocei a cabeça. Ai. Vai ser tipo um bate-papo. Agora dá pra fazer. Vai, eu vou fazer a primeira. A situação é um dia difícil. Ai, Jesus, misericórdia. Tem que sair, Senhor. Vamos lá. Dia difícil. Ai, Senhor. Sempre com Jesus. Sempre com meu Jesus. Em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus. Eu quero sempre andar. Amém. E agora a música no momento de cura. Gente, parece que é coisa, né? Mas assim, tem uma música do meu CD, do segundo CD, que é a música tema, né? E foi um momento muito difícil que eu passei, de muita dor intensa de alma. Eu me perdi dentro de mim mesma. E foi muito difícil, porque eu não estava conseguindo me achar no universo. Eu estava literalmente perdida, assim como. E eu estava de férias na Bahia e uma manhã eu sempre ia caminhar na praia, né? Com minha mãe. E naquele dia eu amanheci com uma dor muito grande, né? Eu disse, Deus, quando é que eu vou receber a cura, né? E veio um momento, e eu tenho isso gravado, o momento que eu olho para o mar e o mar se abre assim na minha frente. A onda veio, ela fez 2 aberturas. E aí o sol, sabe, nascendo, deu aquela luz e eu me lembrei da música. Diz assim, e a dor que me assolou foi banida para lá. Meu coração, eu sei, é grato a ti, meu Deus. É minha vontade, Pai, servir até o fim, pois minha voz declara teu milagre em mim, que amor é esse, ninguém jamais vai entender. Cristo habita em mim e agora o mal não pode me vencer. Então essa é a música tema, minha voz, teu milagre em mim. Então essa música me fez viver exatamente o milagre. Amém? E agora uma situação de gratidão extrema. Ai, Senhor, você não tem outra pergunta, não? Ai, gente, gratidão, nossa. É uma que assim, eu acredito que tem muitas pessoas que. Tem mais uma? Tem mais 2. Ai, Jesus, então essa mesmo, assim. Ai, gente, eu não sei. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Então, essa mesmo, assim. Ai, Jesus. Então, essa mesmo, assim. Eu acredito que tem muitas pessoas que. Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Ai, Jesus. Então, essa mesmo, assim.
gente. Essa daí. Olha, eu amo as músicas pentecostais, porque acho que nesses momentos a gente lembra mais delas. Né? Então, assim. Ai, Jesus, tem uma música. Ai, Jesus, é que eu não estou lembrada. A gente não pode pular isso aqui para a próxima, para eu voltar? Porque aí eu vou me lembrar da música. Pode ser. Pode ser, né? Pode. Sim, vamos lá. Ia ser a última, mas vamos ela para voltar. Agora, uma situação de entrega total. Essa eu acho que é mais fácil. Ai, gente, essa. Ai, deixa eu me concentrar. Essa foi no momento do nascimento da Isa. Que eu não tinha. Eu tinha 3% de chance de vida, né? Então, os médicos no Hospital São Paulo eles fizeram de tudo para salvar a minha vida. Mas eu sangrei tanto, perdi tanto sangue pela situação que a minha gravidez era de alto risco, assim, de 1 em 1 milhão de mulheres acontece, né? E eu fui premiada. E aí, então assim, quando a Isa nasceu, tiraram ela de mim, me mostraram e depois levaram ela. Mas eu não estava mais assim, bem, né? E foi quando eu comecei a ouvir as coisas de uma maneira assim muito, muito ruim. Então, os médicos falavam, a gente está perdendo ela, a gente vai ter que entubar e tal. Então, assim, foi muito difícil, sabe? E eu tinha a anestesista, ela estava bem assim na minha cabeça, o nome dela é Lívia. E ela falava para mim, Belane, eu estou aqui, mas eu não tinha força para falar. Eu dizia, Lívia, eu não estou te ouvindo. E assim, eu ouvia as vozes ficando bem longe, assim. E eu estava sentindo meu corpo, assim, desligando, sabe? E aí eu me lembrei dessa música. A música veio assim, e na última frase o Senhor falou comigo. Sempre aqui estarei pra ser tua calma, pra dar paz à sua alma, e estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, ou perdendo, ganhando, lutando, sou o seu Deus, estou sempre aqui. Então, o Senhor falou assim, Belane, eu estou aqui, minha filha, você não está sozinha, né? Então, todas as vezes que eu estou em um momento muito difícil, é inacreditável. Aqui no Margarida, veio 2 pessoas que cantou essa música. E das 2 vezes, quando eu ouvi, eu caí em prantos, porque foi um momento muito difícil e juntou as 2 coisas. Então, quando eu ouço essa música, é Deus me lembrando que Ele vai estar sempre comigo. Sempre, né? Agora vamos à outra, né? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vitória espiritual. Vitória espiritual. Tem a música. Deixa eu ver se eu lembro dela, gente. Peraí. Vamos. Eu tô suando. Tô lembrando, peraí. Vou tomar um pouquinho de água. Tem a música Jeová Jireh, sabe? Temer porque se eu estou guardando por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier.
essa música também me marcou muito recentemente, porque quando eu escuto as músicas, às vezes eu vou ver os comentários. Se você pega os comentários dessa música, é só testemunho. O pessoal que trabalha no hospital, que cantou essa música para pacientes que estavam tipo, em fase terminal e elas viram ali Deus agindo na vida das pessoas. Nossa, é muito emocionante, né? Sobre isso. E essa, não fugiu do bate-bola, né? E vamos lá, pessoal, agora vamos caminhando para o final, mas vamos lá, pessoal, terminarmos, eu vou deixar uma frase aqui para vocês. Se tem um som que move o céu, é o som de um coração quebrantado. A música não é performance, é adoração. Foi muito o que a gente enfatizou aqui, né? Nesse nosso episódio de hoje. E Delane, você poderia, para a gente estar encerrando, cantar uma palhinha de uma música que está marcando nesse momento agora, atualmente? Ai, eu cantei ela hoje, gente. Essa música, assim, ela chegou em um momento muito importante para mim, né? Eu acho que, assim, música, ela tem fases, né? Existem fases que você canta muito uma, depois você canta muito outra, mas... E o mais interessante é que são assuntos variados, mas a música encaixa perfeitamente em todos esses assuntos, né? Como eu tenho um ministério de pregação e assim tem sido profundo demais, e tanto é que um amigo meu que está lá em Orlando, eu estava cantando numa igreja e a amiga dele gravou e mandou para ele, né? E ele me mandou, falou assim, olha o que eu recebi agora, eu fiquei super feliz. Ele falou assim, Delane, você precisa vir cantar aqui pra gente. Eu falei, vou, um dia, se Deus prometer, a gente vai. Então, é uma música muito antiga, que eu fui atrás do playback dela original. E eu achei, eu assim, tô encantada. Cada dia eu fico pensando muito, né? É assim... Busque a Jesus. Se você aí que nos assistiu ou está nos ouvindo tem um louvor que te marcou, compartilha com a gente aqui nos comentários, deixa a sua experiência com a música, para a gente também ouvir sua trilha sonora da fé. E assim termina nosso primeiro episódio do Transformados Podcast. Quero agradecer primeiramente a Delane, que Deus possa abençoar seu ministério, sua família. Amém. E também, né? Queremos agradecer a todos os irmãos que nos assistiram aqui, né, até agora, nos acompanharam. Somos muito gratos por vocês terem nos assistido. E se você aí também que está assistindo a gente tem uma história de fé que você quer compartilhar para as pessoas, deixa aí nos comentários também, pode entrar em contato com a gente que a gente vai fazer um jeito para você estar aqui, ó, no lugar da Delane. E foi um bate-papo maravilhoso, né? Foi edificante para todo mundo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus.
E até a próxima sexta. Esperamos vocês. Tchau, gente. Tchau!